internet aí vai tentando ajudar a gente, às vezes sendo, olha, começou. Então, né, trazer novamente esse contexto tão bonito que a Marina trouxe para a gente de aquecimento, né, de que a escola tem a ver com vínculo, com afeto, e é muito do que o orientador educacional faz, né, na sua forma de servir ao processo educativo. É assim que a gente está aqui hoje, né, restabelecendo vínculos e parcerias. E já te agradeço, George, por trazer um pouquinho do olhar do que a gerência, né, de ensino médio já está mapeando como cenários de desafios e de possibilidades nesse momento. Jorge, você ainda está por aí? A gente nunca sabe quando as pessoas... Então, Eu por aqui. A palavra agora está com você. Sim, então, o ensino médio vai iniciar, né, as atividades a partir do dia 29 com os estudantes, e as escolas têm procurado já fazer um mapeamento, né, em relação aos nossos estudantes que possuem acesso à internet, aqueles que não possuem. Então, os professores, nessa semana, estão fazendo as formações para acesso à plataforma, né, Google. As escolas de educação profissional vão utilizar a plataforma Moodle, né, enquanto as escolas de ensino médio que não têm educação profissional vão utilizar o G Suite mesmo, o Google Classroom. Ok? E nesse sentido, todas as unidades escolares agora estão concentradas em fazer os seus diagnósticos, né, fazer a formação para que a gente possa estabelecer uma cultura digital de rede, né, dentro da Secretaria de Educação. E nós estamos organizando alguns documentos para poder auxiliar os professores e também os estudantes no retorno às voltas às aulas presenciais, como tutoriais de boas-vindas. Desculpa, gente, eu tenho 2 bebezinhos aqui em casa e o teletrabalho fica um pouco difícil para mim aqui, mas vamos lá, vamos dar continuidade. Nesse sentido, então, as escolas estão mapeando, né, os desafios que elas vão ter durante o retorno às voltas às aulas presenciais, e a diretoria de ensino médio, assim como as outras diretorias da SUBEB, estão organizando alguns materiais para subsidiar o trabalho dos professores. Materiais na produção dos seus materiais lá na plataforma, tá? Para que os professores possam postar os materiais na plataforma, materiais para que a gente possa validar esse material que vai para a plataforma também, né, através do supervisor pedagógico, do coordenador pedagógico. Então, a gente está bem atento, né, às questões de retorno às voltas às aulas. É uma novidade para todos, né, esse retorno numa situação como essa de pandemia. Nós estamos vivendo uma experiência única, onde nós vamos precisar estar unidos para que a gente possa vencer esses desafios. E a pessoa do orientador educacional, nesse processo, ela é muito importante, tá? Principalmente nesse retorno dos estudantes e dos professores às aulas não presenciais, às aulas remotas, porque nós estamos muito bem acostumados com o presencial, né? O que não é presencial agora, que é a distância, ele traz uma ansiedade para os professores, porque tudo é muito novo. E o orientador educacional, nesse sentido, ele pode estar amenizando os impactos e os desafios que nós vamos ter nesse retorno. Então, é nesse sentido que nós contamos com o apoio de todos, para que a gente possa garantir, né, o retorno desses estudantes com qualidade de vida, porque todos estão muito angustiados, né, todos estão aguardando o que
que vai acontecer, né? E esse planejamento é um planejamento que ele vai sofrer alterações ao longo do percurso, porque é a primeira vez que a gente vive uma situação dessa. Então, é nessa perspectiva que nós contamos com a ajuda de todos, para que a gente possa ter um retorno dos nossos estudantes, dos nossos professores que já retornaram semana passada, estão fazendo os cursos, muitos estão tendo muitas dificuldades de se adaptar a esse tipo de situação, que é o teletrabalho. O teletrabalho, eu costumo dizer que ele aumenta 3 a 4 vezes mais o esforço docente do que o presencial. Então, isso acaba adoecendo os professores, porque é uma nova situação, né, que nós estamos vivendo. E os estudantes, quando retornarem, nós também vamos ter uma questão de ter que orientá-los nesse sentido, de se reprogramar para que a gente consiga vencer essa nova situação que está sendo imposta para nós, tá? Então, assim, eu acho que a pessoa do orientador educacional, nesse momento agora, ela é fundamental para que a gente possa acalmar os ânimos dos professores, dos estudantes, em relação a esse retorno, principalmente nesse início, para que a gente possa se adaptar a essa nova situação. A palavra é adaptação mesmo, no sentido de evolução, tá, da coisa, porque não está sendo fácil para nós que estamos lá no nível central, no nível intermediário, e agora lá na ponta, onde a coisa acontece, de fato, que é o nosso estudante está enturmado lá na plataforma digital, né, e os professores postando seus materiais lá na plataforma, interagindo com os estudantes, né, é uma realidade que nós vamos ter que vivenciar e vamos ter que aprender fazendo, né? Vamos ter que aprender fazendo, trocar o pneu do ônibus com ele andando, né? Então, assim, o papel, então, eu reforço, o papel, então, do orientador educacional, nesse momento, ele vai ser crucial para que a gente possa, trazendo uma autoestima, né, para que os professores possam lidar com essa nova realidade, porque o teletrabalho, ele realmente, ele está imposto, nós temos aí uma portaria que regula o teletrabalho, e assim, é nesse sentido que eu gostaria de passar para vocês essa missão, né, juntamente com as escolas de ensino médio, porque nós vamos precisar, nós temos muitos professores que ainda não têm uma cultura digital, tá? Não tem um letramento digital, os orientadores educacionais vão lidar com situações tanto de estudantes e de professores que não têm esse letramento digital, vão estar angustiados, né, para poder fazer esse tipo de intervenção aí com os nossos professores e estudantes, tá joia? Então, é nesse sentido que eu gostaria de expor aqui a participação da diretoria de ensino médio, que a gente está junto de vocês para o que precisar em relação à orientação educacional lá nas escolas de ensino médio, tá? Nós temos um grande papel de mapear esses desafios que nós vamos encontrar durante o percurso, porque nós vamos ter vários desafios aí durante esse percurso, tá? E aí a gente vai ajustando esses percalços que a gente encontrar pelo caminho e dando solução para eles. Muitas regionais já estão estabelecendo uma cultura de identificar um desafio e compartilhar com outras, né, e como resolver esse desafio. A gente vai ter que estabelecer essa cultura de rede para que a gente possa realmente dar conta desse plano. A gerência de orientação educacional, ela está à frente, né, desse planejamento para os orientadores educacionais, e a diretoria de ensino médio se coloca à disposição para qualquer coisa que precisar, a gente está disposto a ajudar. Tá joia? Obrigada, eu queria, enfim, já vou começar com perguntas aqui para você.
Uma das colegas perguntou como que a gente pode obter esses materiais. Você, no começo da sua fala, falou de alguns materiais, e as colegas estão querendo saber como ter acesso a esses materiais. E uma pergunta... Nós estamos em fase de... os materiais que eu citei, esses tutoriais, tanto para professores como para estudantes, eles estão em fase de finalização, tá? Para que a gente possa publicizá-los. Eles vão sair através de circulares para as unidades escolares, para as CREs, UNIEPs, para todos, tá? Então, eles estão em fase aí de diagramação, de revisão de texto. Eu acredito que até o final da semana eles devam já estar prontos para ser publicizado para a rede. Tá joia? Obrigada. E teve uma pergunta que apareceu hoje de manhã na nossa reunião, no nosso encontro com os anos finais, que eu acho que é uma pergunta bem pertinente também no contexto do ensino médio, que é em relação... Eu acho que tem muita gente se perguntando em relação a isso, inclusive a gente tem ouvido vários pais, com uma fala que a gente vai tentar resgatá-los aí, numa fala de, prefiro que o meu filho reprove mesmo, ou enfim, o quão, diante de toda a exclusão que o novo contexto impõe, como é que está sendo pensado a questão das reprovações? Olha só, o que o ensino médio está pensando já para o ano de 2021 e para esse ano de 2020, caso a gente retorne ao presencial, né? Por enquanto, a gente só tem a certeza de que a gente vai ter as teleaulas, as aulas na plataforma e o material impresso. A diretoria de ensino médio tem amadurecido a ideia de que o nosso currículo ele possui uma parte diversificada, né? Essa parte diversificada ela é muito utilizada de forma inadequada para compor carga horária de professores que têm carga residual. Né? No nosso entendimento pedagógico de SUBEB, né, a gente esbarra um pouco na gestão de pessoas, na SUGEP, mas que a gente está conseguindo aliar junto ao gabinete, é que a gente utilize a parte diversificada do nosso currículo para traçar estratégias para minimizar o impacto que a pandemia trouxe em relação à aprendizagem dos nossos jovens. Em que sentido? No sentido de que a gente utilize a parte diversificada do nosso currículo para propor atividades e unidades curriculares que estejam de acordo com as necessidades pedagógicas dos nossos jovens, que foram afetados pela pandemia. E também, lógico, pelo atual contexto que a gente está vivendo, de eles estarem trabalhando na plataforma, né, que ainda não estão adaptados, né. Então, nesse sentido, a gente está desenvolvendo um plano para que no próximo ano, 2021, a gente consiga corrigir essa defasagem, né, do nosso jovem, que foi causada pela pandemia, utilizando a parte diversificada do nosso currículo para propor estratégias de reagrupamento para esses jovens, de acordo com as suas necessidades pedagógicas, né? Se ele foi muito atingido em português, matemática, não conseguiu alcançar aquelas aprendizagens, um diagnóstico pode enturmar esse estudante nesses componentes que a gente vai chamar de eletivas orientadas, né, na parte de PD, para que ele possa, então, resgatar esses conhecimentos que eles foram perdidos durante a pandemia. Então, essa é uma das estratégias que a gente vai utilizar para poder resgatar esse prejuízo pedagógico que a gente está tendo. Utilizar o PD para que a gente possa realmente fazer a intervenção necessária com o nosso jovem. Qual foi a outra pergunta, Marina? Não, a outra você já tinha respondido em relação aos materiais, e aí eu queria fazer mais uma ainda. Os colegas não colocaram, eu acho que é uma outra questão que tem surgido muito em relação ao ensino médio, quanto ao acesso ao ensino superior, né? Como é que isso está sendo pensado, enfim, se já tem novidades em relação a essa questão
enfim, né, da chegada dele lá no próximo nível, na próxima etapa. A gente imagina que os meninos, né, e meninas aí do terceiro ano estejam bem ansiosos com essa questão, né? A gente passa aí nossa vida escolar inteira aguardando ansiosamente por esse momento, e aí, de repente, parece que isso está em pausa, né? Então, enfim, queria ouvir um pouquinho de você, como é que está essa questão do ingresso para o nível superior. Sim. Nós temos aí duas visões bem parecidas. Tá? O professor ele tem autonomia para postar na plataforma aqueles materiais que ele acha que é necessário para que o estudante possa atingir as aprendizagens necessárias, contemplando também o ingresso ao ensino superior, PAS, Enem, entre outros vestibulares. Então, ele poderá trabalhar exercícios de revisão com esses estudantes para reforçar essa questão dos exames externos. Muito parecido com esse tipo de ação, nós estamos analisando uma plataforma que está sendo doada para a gente, que trabalha exatamente as questões voltadas para o Enem, tá? Para que a gente possa disponibilizar para os nossos jovens. E existem tantas outras ferramentas que a gente pode disponibilizar para o nosso jovem também, para que ele possa ter contato com exercícios, com textos, vídeos, que ensinem esses jovens como realizar as provas, como fazer a inscrição para concorrer a uma vaga no ensino superior, né, como também utilizar a taxa de isenção, todos esses procedimentos relacionados ao ingresso ao ensino superior, eles também vão ser postados para que os estudantes tenham acesso, tanto via YouTube, via plataforma, televisão, as aulas que vão ser transmitidas, né, na televisão. Então, os professores, eles já vão receber, os professores que vão gravar as aulas ao vivo, eles já têm esse feeling também de estar trabalhando questões voltadas para o PAS e para o Enem. Nós separamos dentro dessa programação das aulas que vão passar na televisão, um momento para que o professor também utilize uma fala voltada para resolução de exercícios do Enem, do PAS, né, que também trabalhe estratégias com esses jovens para que eles tenham facilidade de entrar em contato com esse mundo, que é o mundo do vestibulando, tá joia? Então, assim, nós estamos lançando mão também da análise de plataformas que estão sendo doadas para a Secretaria de Educação, para que a gente possa também fazer essa interlocução com as escolas, tá? Para que a gente possa fornecer esse material também para as escolas. Além disso, nós também estamos com uma iniciativa de compartilhamento de drive entre as CRS, tá? Onde nós vamos também apresentar essas ideias naqueles tutoriais onde eu citei que a gente está produzindo e que estão em revisão antes da gente publicizar isso para a rede, tá? São ideias que já são adotadas por algumas regionais de ensino, eles criam um drive de equipe, e nesse drive de equipe, eles alimentam os professores daquela CRE, das unidades escolares, alimentam aquele drive ele é todo organizado por série, ano, turma, e aí por componente curricular, e aí os professores alimentam com materiais, e aí então vão ter também drives, onde nós vamos conter materiais relacionados ao PAS, ao Enem, tá, para que as CRS possam trocar essas informações, as unidades escolares possam trocar essas informações, caso algum professor tenha dificuldade de postar alguma atividade na plataforma, ou de produzir alguma atividade para colocar na plataforma, ele pode lançar mão desse drive, e lá nesse drive vai estar compartilhado com ele as atividades que os outros professores estão executando nas suas escolas, nas suas turmas, todas organizadas dentro desse drive. Então, também é uma outra estratégia que a gente pode utilizar para amenizar, né, essa questão do ingresso ao ensino superior. Tá joia? Eu estou vendo que tem muita pergunta aí no chat, né? Mas a gente vai essas perguntas.
várias delas na fala da Michelle já vão sendo respondidas, né? Não vou me antecipar, porque ela ainda vai falar. E antes de passar a palavra para ela, bom, te agradeço mais uma vez. Eu queria fazer, enfim, uma colocação. Eu faço parte do GT de Projeto de Vida, né? Da instituição desse novo componente curricular no novo ensino médio. E aí eu tenho que dizer que uma das coisas que a gente vem pensando e estudando dentro das estratégias para o projeto de vida é um ensino híbrido, que quer dizer usar tanto presencial quanto mediado por tecnologias. Então, embora a gente fique nessa ansiedade, a gente foi tomado de susto, de repente, né, a gente faz tudo presencial e de repente vamos passar para um ensino totalmente mediado por tecnologia. É um grande desafio, mas é um grande desafio que, na verdade, já é a nossa porta. E eu acho que quando a gente pensa em ensino médio, bate muito mais a nossa porta, porque a gente sabe que grande parte dos nossos estudantes do ensino médio já estão conectados. Claro que tem aí a questão de acesso, a gente sabe que a rede é muito aberta, né? Mas cada um está sempre buscando a interação com a tecnologia, a interação com as redes, e que cada vez mais essa possibilidade ela se apresenta como uma realidade a ser utilizada para o ensino médio, né? Assim, até um clamor, eu acho, por parte de boa parte desses estudantes, né? Então, assim, eu fico imaginando que esse é um novo começo, que foi meio que a fórceps, mas que vai deixar sementinhas generosas para o nosso futuro, né? Assim, que a gente vai poder se utilizar de muita coisa que a gente vai estar aprendendo agora. E aí alguns comentários aí do chat era justamente que mas a gente ainda não sabe mexer. E aí sim, a gente está aprendendo. E aí vou falar aqui por nós da gerência de nível central, né? A gente estava 3 meses aí em teletrabalho já, e fomos aos pouquinhos aprendendo aí tantas ferramentas que a gente não tinha nem ideia, né? Então já fizemos várias lives pelo Instagram, já aprendemos depois como viabilizar essas lives diretamente para o YouTube, né? Criamos um canal do YouTube, enfim, a gente foi caminhando com um monte de coisas que a gente imagina que serão ferramentas muito úteis e interessantes para o nosso futuro, né? E além disso, também, assim, como ensinamentos desse momento, e que a gente já vinha também discutindo lá no nosso GT do Projeto de Vida, por exemplo, a parte avaliativa, né? Usar a avaliação de uma forma diversificada, de não ficar tão focado em prova. Obviamente não faz o menor sentido dentro da proposta do projeto de vida a gente fazer provas nos moldes tradicionais, né? Então, e muitas vezes a gente sabe que não é a melhor forma, mas está tão adaptado, está tão acostumado àquilo, que a gente simplesmente se mantém no fluxo. Então, apesar de todos os desafios e dificuldades desse momento, a gente espera que possa ser também um pontapé para que muitos alcem novos voos para uma educação cada vez melhor, cada vez mais de qualidade, e que cada vez mais acesse, chegue e toque, mobilize, estimule os nossos jovens, né? Enfim, falado isso, queria passar a palavra para a Michelle, porque eu sei que tem muita gente aí com ansiedade de ouvir sobre o papel específico da orientação educacional, e a gente tem várias respostas para dar